E hoje nós vamos conhecer mais uma perspectiva dessa nossa condição de pertencentes ao Senhor, de sermos, conforme a sua palavra nos diz, povo de propriedade exclusiva dele. Se o Senhor é o nosso dono, por assim dizer, se é a Ele que nós pertencemos, é importante nós compreendermos que aspectos envolvem essa pertença, que aspectos estão envolvidos nisso. Portanto, é necessário que nós estudemos acerca desse assunto. Eu quero chamar a sua atenção para Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. À guisa de introdução, quero chamar a sua atenção para o que esta passagem nos diz. Romanos, capítulo 12, verso 1, onde nós podemos ler os seguintes dizeres: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ao expor sua teologia aos romanos, ele fala de diversas coisas. E aqui nessa passagem ele está destacando, o que se inicia na vida de todo cristão a partir da graça de Cristo Jesus, que é uma nova vida. E sendo assim, Paulo pede aos irmãos que eles entendam de uma vez por todas que está agora sob a responsabilidade deles apresentar ao Senhor toda a sua vida, toda a complexidade do seu ser, de forma a agradar ao Senhor. E Paulo vai dizer que esta é a maneira como nós devemos adorar ao Senhor. Ele vai chamar esta postura, essa disposição de culto, um culto compreensível, um culto racional, ou seja, a condição que nós apresentamos de perceber com toda a nossa condição intelectual o que significa servir ao Senhor. Portanto, meus irmãos, servir ao Senhor não é algo automático, mas é algo que parte da nossa compreensão. O culto a Deus é um culto inteligível. Eu e você podemos saber o que nós estamos fazendo, quando nos prostramos diante do nosso Senhor. Portanto, é um momento em que nós, conscientemente, estamos dando ao Senhor o melhor das nossas capacidades, o melhor das nossas aptidões. Hoje, o tema, dentro dessa perspectiva de não nos pertencermos a nós mesmos, vai trabalhar um pouquinho a questão da personalidade. É interessante a gente observar como somos diferentes. A maneira de falar, a maneira de se portar, como nós percebemos o mundo ao nosso redor, como nós sentimos, tudo o que se passa conosco, diz respeito à nossa personalidade. E é por essas questões que nós somos reconhecidos. Fulano é estourado, fulano é calmo, fulano é manso, fulano é positivo, fulano é chorão, fulano é duro. Normalmente é assim que nós definimos as pessoas ao nosso redor, mesmo dentro da nossa família. A despeito de termos muitas vezes o mesmo sangue correndo nas veias, nós temos maneiras diferentes, peculiares, de lidarmos com o mundo à nossa volta. Mas essas diferenciações, elas são úteis aos propósitos do Senhor. Quando pensamos em personalidade, estamos falando do conjunto das qualidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais de uma pessoa. Embora todos tenhamos o mesmo formato, todos sejamos humanos, cada um possui o seu próprio jeito, possui a sua própria maneira. Um normalmente é mais risonho, o outro é mais sério, outro apresenta um pouco mais de ira na sua personalidade, uns são mais altivos, outros, no entanto, são dóceis e amáveis, mas, bem da verdade, todos somos úteis ao reino de Deus. Então, embora sejamos diferentes, nós todos estamos vivos, e é com a nossa vida que nós servimos ao nosso Senhor. É com essa condição que Ele mesmo nos deu essa bênção
que nós chamamos de vida, que nós oferecemos culto ao nosso Senhor. Sendo assim, cabe a pergunta, meus irmãos: como eu e você podemos servir a Deus com as nossas personalidades? Essa pergunta, ela tem o seu lugar porque nós costumamos taxar as pessoas e até mesmo, às vezes, nosso próprio jeito de ser, porque dizemos: não, eu não sirvo para esse negócio. Eu não sirvo para fazer isso, eu sou muito mole ou eu sou muito bruto. Quantas vezes nós já apresentamos esse tipo de desculpa para não fazermos determinado trabalho? Quando a questão envolve liderança, isso ainda se torna mais forte, porque nós sabemos que para lidar com pessoas é preciso um certo tato, é preciso uma certa habilidade, e a bem da verdade, nem sempre nós somos hábeis para desenvolver nossos relacionamentos, não é? E isso não tem nada a ver com o fato de você ser um pouco mais incisivo ou um pouco mais suave, mas o fato é que você vai lidar com personalidades diferentes da sua. E vai haver um choque, não é? Isso acontece no casamento, isso acontece nas amizades, isso acontece na caminhada com a igreja. Normalmente a gente se percebe diante dessas tensões por causa das nossas diferenças. Mas é importante a gente considerar o que significa mordomia do corpo. Nós temos trabalhado esse tema e ele vai, digamos, ser o termo-chave dos nossos estudos, porque estamos pensando aqui em mordomia. E mordomia, aqui é a ideia de serviço, a ideia de alguém que, como um mordomo dedicado, serve a outros e ao Senhor. Sendo assim, hoje o nosso objetivo é pensar sobre mordomia do corpo. O que isso vem a ser? Você já parou para pensar nisso? Sobre a mordomia do seu corpo? Salmo 139 destaca para nós um verso interessante, daquele conjunto maravilhoso de pensamentos expressos por Davi acerca de si mesmo. Davi se reconhece alguém conhecido por Deus, formado por Deus, capacitado por Deus e chamado por Deus para fazer a sua vontade. E no verso 14, ele vai dizer: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E aí ele vai só aprofundando aqui o pensamento, quando ele diz: as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Estamos acostumados a um viés narcisista em nossa sociedade. O culto ao corpo, à beleza, estão em alta hoje em dia. Sabemos que existem razões apropriadas para tudo, mas em nome da vaidade pessoal, nós muitas vezes distorcemos o significado de algumas coisas, como fazer exercícios, manter o asseio, produzir-se para um determinado evento. Nós muitas vezes extrapolamos os limites e chegamos às raias da vaidade, porque queremos ser notados. E há muito tempo que a sociedade caminha nesse sentido, de procurar ser notada. As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser percebidas. E o fato é que as pessoas hoje sofrem muito quando elas são ignoradas. E nós temos hoje, o nosso próprio palco, que são as mídias sociais. Mas isso não é algo novo, é apenas um modo novo. Mas houveram no passado outras maneiras, como as fotografias, e as apresentações sociais, eram maneiras das pessoas também se mostrarem. E quando Davi fala aqui dessa maneira toda maravilhosa com a qual o Senhor o formou, ele não está sendo aqui narcisista, mas ele está destacando a maneira graciosa com a qual o Senhor nos cria, com a qual o Senhor nos forma. Davi está assombrado, Davi está surpreso em perceber a funcionalidade do seu corpo, em perceber as suas habilidades, as suas capacidades, e ele reconhece que tudo isso lhe fora dado por Deus. São coisas que o Senhor deu a cada um de nós, ele nos dotou dessas habilidades com um fim específico.
E é por isso que ele está dizendo que as obras do Senhor são admiráveis. E ele tem consciência, é o que ele reconhece nessa passagem. Portanto, ele não está diante do espelho, não é, fazendo como Nietzsche, no seu livro Ecce Homo, onde ele destaca as suas próprias habilidades. Porque eu canto tão bem, porque eu componho tão belas canções. Não é esta a perspectiva de Davi. Mas ele tem no seu coração a percepção de, puxa vida, como o Senhor me fez tão capaz. E aqui a questão agora é, o que fazer com tanta capacidade? Você já parou para pensar nisso? O que fazer com tudo que o Senhor te deu? Com a sua capacidade comunicativa, com a sua capacidade artística, com a sua habilidade para a escrita, com a sua facilidade para relacionamentos. Você já se perguntou o que você pode fazer para agradar ao Senhor com tudo isso? Normalmente, essa pergunta não passa, com muita frequência em nossos corações, porque estamos muitas vezes voltados para nós mesmos, mas a palavra do Senhor sempre tenta nos tirar, lá do fundo do nosso ego e nos trazer de volta à vida. Porque o objetivo é esse, nós não precisamos viajar para o nosso interior, nós precisamos sair de lá, porque nós já somos ensimesmados. Nós precisamos parar de pensar um pouco de forma egocêntrica e começar a pensar de forma mais altruística, que é o nosso grande desafio. Não fosse assim, a palavra não nos exortava constantemente a amar, a servir, a dedicar, a relacionar. Se fosse o oposto, ela faria: ame-se mais, se conheça um pouco mais. Mas, muito ao contrário, a palavra do Senhor tenta nos tirar de dentro de nós, para que nós nos apercebamos daqueles que estão ao nosso redor. Então, a nossa personalidade ela é útil ao Senhor, ela tem os seus propósitos, e nós precisamos entender isso, uma vez que somos dotados de uma arquitetura corporal complexa, maravilhosa. Nosso corpo funciona de uma maneira muito bonita, é tão entranhado, é tão bem conectado. Embora nós tenhamos máquinas maravilhosas em nosso tempo, nenhuma delas consegue reproduzir a harmonia do corpo. O corpo tem uma capacidade, muito embora nós vivamos pouco, mas nenhuma máquina dura o que um corpo humano dura funcionando tão bem. Precisa de constante manutenção. E mesmo que nós sejamos desregrados, nosso corpo ainda é muito resistente. Isso não é encorajamento para você se desleixar. Mas é só para que você entenda como o Senhor nos deu condições físicas tão belas, tão harmoniosas e tão úteis. Então, a arquitetura corporal ela é maravilhosa. E essa condição maravilhosa tem objetivamente seus propósitos. Então, é por isso que a figura da igreja, muitas vezes, é o corpo. O povo de Deus é comparado a um corpo, exatamente para que nós entendamos que somos um organismo vivo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso aqui, meus irmãos, é sério, porque esse corpo é que vai dar funcionalidade à cabeça, que é Cristo. Então, Cristo pensa por nós, decide por nós, mas Ele coloca em nossas mãos a responsabilidade de executar os seus mandamentos, as suas orientações e os seus ensinos. Portanto, vejam que nós temos uma participação honrosa no projeto eterno, quando Ele nos convida para fazermos parte desse projeto, atuando na área executiva, ou seja, onde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina. O corpo é também a habitação do Espírito Santo. É Ele que nos move, é Ele que dirige os nossos passos. A vida cristã tem início exatamente com esse trabalho do Espírito em nós. É o que chamamos de regeneração.
O que é a regeneração? É quando o Espírito te conscientiza dos seus pecados e te apresenta uma proposta melhor, uma vida melhor. A regeneração. E é a regeneração que vai te encaminhar para a conversão. E é a conversão que vai inaugurar a sua caminhada na santidade. Mas tudo começa com esse toque do Espírito Santo na sua vida, te despertando, não é, da vida de pecado para uma vida agradável a Deus. Então, essa habitação do Espírito Santo foi criada por Deus, é mantida por Deus, é o Senhor quem nos dá o sustento. Em tempos de pandemia, nós temos visto, meus irmãos, como isso é sério. Não é? Está sobre nós a responsabilidade do cuidado pessoal e de uns para com os outros. Mas, a despeito desses cuidados, pessoas estão se contaminando, adoecendo e muitas morrendo. Certo? Não anula o cuidado, mas o cuidado também não anula o risco. Ele ainda existe, ele ainda está presente. Certo? Então, nós precisamos entender que é o Senhor quem nos mantém. É o Senhor quem nos segura aqui pelo tempo que Ele predetermina, pelo tempo que Ele estabelece. E essa manutenção tem como objetivo a habitação do Senhor. É Paulo que vai nos dizer também, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Nós muitas vezes entendemos esse tipo de passagem de forma apequenada. Porque o que a gente muitas vezes entende? Glorificar a Deus no corpo. Eu não faço tatuagem porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não me arrisco, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu não me canso, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas será que é só isso? Não estou encorajando você a fazer tatuagem. E nem a colocar na cabeça de você que possui tatuagem que você estragou a casa do Espírito Santo. Não. Isso é assunto para um outro dia, para um outro momento, para uma outra conversa. Mas o que eu quero dizer para você é que é muito pequeno pensar que é esse o cuidado que se deve ter com o lugar onde Deus habita. Equivale mais ou menos a pegar a sua casa e deixar, não, essa casa é a nossa casa, então ela vai ser uma casa sempre limpa, vai ser uma casa sempre bem cuidada. Só que a limpeza, o cuidado é tão grande que chega a ser opressor. Onde qualquer marca de pé é razão para uma briga, onde qualquer mancha no chão ou na parede é razão para um estardalhaço. E a casa não serve para reuniões, não serve para encontros, não serve para acolhimento, não serve para nada além disso. A casa perde o seu propósito. Da mesma forma, o nosso corpo, se nós não entendermos qual é o objetivo do Senhor em nos dar um corpo tão harmonioso e tão funcional, pouco vale mantê-lo saudável, mantê-lo limpo, mantê-lo asseado. O que você precisa entender é o que você está fazendo com esse corpo que o Senhor te deu, com a vida que Ele te concedeu. É importante que você entenda que Ele não é seu. E se Ele não é seu, você não deve aplicar todas as suas habilidades nos seus próprios prazeres, cuidando dos seus próprios interesses. Se esse corpo, se a sua vida pertence ao Senhor, ele tem que estar engajado, envolvido no serviço do Senhor. E isso envolve tanto a nossa condição corporal, como também a condição mental. Porque também temos que desenvolver a mordomia da nossa mente. E aqui eu quero provocar nos irmãos o entendimento acerca do que você está pensando. Quando Paulo fala de um culto racional,
ele quer dizer um pouco mais. Aqui, além do versículo 1 que nós já lemos, tem o versículo 2, quando ele adiciona a ideia de não assumir a forma do mundo. É isso que ele quer dizer quando ele fala: não vos conformeis com este século. O que Paulo está dizendo aqui é para que eu e você não nos pareçamos com o mundo. Não pensemos como o mundo, não hajamos como o mundo, não caminhemos como se o mundo fosse a nossa casa final. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. O termo aqui é metanoia, que é mudança de mente. É um entendimento novo. É você sair de um entendimento terreno e alcançar o entendimento eterno. E é esse entendimento que Cristo traz por meio dos seus ensinos. E é esse entendimento que o Espírito Santo aplica. O Espírito Santo é chamado também de aio, que isso quer dizer pedagogo. Os pedagogos que aqui estão vão entender o que eu quero dizer. Qual é a função do pedagogo? Mudar o pensamento, o entendimento, não é isso? Ensinar coisas novas, ensinar o que não se sabe. O Espírito Santo vem exatamente compartilhar conosco coisas altas, coisas grandes, coisas do céu. E é isso que vai fazer com que nós não nos amoldemos ao mundo, mas que pareçamos com Cristo, que tenhamos a mente de Cristo, que agrademos ao Senhor, que é o nosso Criador. É essa transformação que Ele está apresentando para nós. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, só uma mente renovada, só uma postura diferenciada vai conhecer, né, essa condição boa, agradável e perfeita da vontade de Deus. Do contrário, não, porque você continuará limitado e preso ao mundo. Então, quando pensamos em mordomia da mente, nós precisamos entender 3 aspectos. O poder da mente. A gente fala do poder da mente, né, que a gente consegue imaginar: eu vou mover esses bancos de lugar só com a força do meu pensamento. Já pensou, Juninho? Que coisa legal. Outro dia eu estava ajeitando os bancos aqui com o Carlão e a gente viu que tinha alguns bancos lá em cima que ficariam melhor aqui embaixo. A gente começou a pensar: como é que nós vamos fazer isso? Com a força do pensamento seria mais fácil, mas não deu. Mas quando pensamos, irmãos, no poder da nossa mente, estamos pensando nas habilidades mentais que cada um de nós possui. Como você tem desenvolvido seus pensamentos? O que é que tem habitado a sua cabeça? No que você pensa a maior parte do tempo? Em ficar rico? Em chamar mais a atenção? Ou em como você pode ser o primeiro dos primeiros? Se você tem pensado coisas como estas, você está jogando fora a sua habilidade mental. Porque existem muitas coisas melhores nas quais nós podemos pensar. A mente, ela pode ser desenvolvida. Uma coisa que o Senhor nos deu foi a habilidade de aprimoramento. O que isso quer dizer? Que você pode aprender cada vez mais. É por isso que nós estudamos. É por isso que a escola dominical nunca te entrega um diploma, porque você nunca está pronto, você precisa sempre e pode sempre aprender algo mais. Porque se a gente chegar e falar: não, já ensinamos tudo o que você sabe, né, nós estaremos tirando de você a oportunidade de crescer cada vez mais. Então, o aprendizado é o desenvolvimento da mente, não é? Mas nós devemos proteger nossa mente. Existem pensamentos que não ajudam. Existem pensamentos que são desnecessários. Existem pensamentos que nos aprisionam. Existem pensamentos que atrasam a nossa caminhada. E desses pensamentos nós devemos proteger a nossa mente. Nós devemos proteger o nosso coração. Então, para isso você tem que alimentar bem seus pensamentos. Colossenses 3, 1 e 2 vai dizer:
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É muito comum em determinada altura da nossa vida a gente se perceber, eu estou fraco, está difícil. Por que muitas vezes nós nos sentimos desanimados? Se formos honestos, vamos perceber que a nossa mente está cheia, abarrotada de pensamentos mundanos. E quando eu falo de pensamento mundano, eu não estou falando de imoralidade só, não estou falando só de coisas que são reconhecidamente contrárias à nossa fé. Mas falo de coisas que são aparentemente aceitáveis, mas que nos desconectam com a eternidade. Quando você se preocupa demais com questões financeiras, profissionais, com as preocupações do dia a dia. Quando você enche a sua cabeça dessas coisas, você vai cada vez mais minando a sua conexão com a eternidade. Então observe, toda raiz de desânimo tem como fundo isso, você começa a perceber, puxa, a minha vida, você começa a se comparar, você começa a prestar atenção demais no que as pessoas estão dizendo, e aí você vai cada vez mais ficando preso, porque maus pensamentos são como uma âncora, que te seguram no lugar e não permitem que você alce voos mais altos. Portanto, Paulo dá um conselho aqui muito interessante. Busquem as coisas lá do alto. Você precisa tirar sua cabeça da terra e levá-la para a eternidade. E é assim que nós muitas vezes chegamos mais longe. É quando o seu coração, o seu pensamento, a sua vontade já está onde você quer chegar. Isso faz com que você se motive. Então, se você está indo para o céu, o seu coração, o seu entendimento já tem que estar lá, para que o seu corpo chegue. Mas se você ficar aqui, enterrado aqui, vivendo como um avestruz, com a cabeça dentro de um buraco, olhando só para as coisas dessa terra, o máximo que você vai enxergar são as coisas dessa terra, são as dificuldades que aqui estão. Portanto, alimente seus pensamentos. Mais um texto de Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que você tem que fazer? Tirar o que não presta da sua cabeça e colocar o que é bom. Pare de se preocupar com a opinião dos outros. Pare de se preocupar com o que acham de você. Pare de alimentar seu coração com as fofocas. Pare de alimentar seu coração com as conversas sem sentido. Pare de alimentar seu coração com as opiniões que não interessam. Alimente o seu coração com a palavra do Senhor. Lembra o que o Senhor disse? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Você sabe que pensamentos são esses? Você já foi atrás? Poxa, eu quero saber quais os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. Ele diz que são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, são pensamentos que têm objetivos desejáveis. Você já se interessou por esses pensamentos? Agora, observe como muitas vezes você se interessa pela opinião daqueles que você chama de seus desafetos. O que será que ele está falando de mim? Aí você vai fuçar na rede social. Aí você vai verificar o que foi escrito, o que foi falado. Você vai procurar saber com alguém o que foi que a pessoa disse, para alimentar o seu coração com amargura, para alimentar o seu coração com coisas que vão te deixar pesado, que vão te deixar triste, amargurado, e só vão contribuir para a formação de mais uma pessoa amarga. E aí, qual a vantagem disso? Qual o proveito que isso tem para o serviço ao Senhor? Nenhum. Porque o Senhor quer usar corações leves, corações que estejam desejosos de serem plenificados nele.
Portanto, abasteça o seu coração, os seus pensamentos com coisas boas. Isso não é dizer que você tem que desenvolver uma rotina de pensamento positivo. Ah, a vida é bela. Ah, que beleza. Não, não é isso não. Você pode muito bem encarar e reconhecer a realidade sem se tornar alguém azedo. Estamos atravessando um tempo difícil, delongado, onde as estratégias que tínhamos ontem, né, começam a mostrar que não servem para esses dias. Mas não são os primeiros dias difíceis na Terra. Houveram dias difíceis, tão ou mais como esses. Então é a nossa oportunidade de enfrentar uma oportunidade desafiadora. Como faremos isso? Na dependência do Senhor. Então nós devemos nos orientar para servirmos ao Senhor de forma adequada. Então orientar nossas faculdades físicas e mentais não é coisa proveniente do Espírito Santo, porque uma alma saudável ela vai fortalecer o corpo, não é? Perceba uma diferença. O incrédulo ele é orientado pelo corpo, não é? Mas o cristão ele é orientado pelo Espírito. É isso que significa ser espiritual, ser conduzido pelo Espírito de Deus, ser orientado pelas suas instruções. Então, você pode glorificar a Deus com seu espírito. Como? Cresça espiritualmente. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro meio. Então, se você chega, eu estou fraco espiritualmente, meu filho, minha filha, é porque você não está se alimentando. Não é? Então, se você quer pegar peso sem se alimentar adequadamente, sinto muito, não vai dar. O peso vai te esmagar. Da mesma maneira ocorre com a nossa alma. Você precisa alimentar sua alma. Como eu faço isso, pastor? Conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a dieta do cristão? Bíblia, oração, comunhão. São esses 3 alimentos que você precisa. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa passar tempo conversando com o Senhor. E você precisa gastar tempo ao lado das pessoas que conhecem ao Senhor e que gastam tempo conversando com o Senhor. É isso que fortalece. Mas se você se afasta, se você se distancia, você se apaga. Nós nos apagamos. Ah, mas a caminhada com a igreja é difícil? É. Não é? É. Sim, é muito difícil. Mas é a melhor caminhada para você. É a melhor caminhada para nós. Então é crescer espiritualmente. E a Ele nós damos toda a glória, conforme 2 Pedro 3,18. Você glorifica ao Senhor com o seu Espírito, aplicando os recursos eternos. Como eu já falei, Bíblia, Salmo 19, verso 10, vai dizer que ela é desejável. Palavra do Senhor. A oração. Jesus fala da oração com muita propriedade, porque era algo do qual ele não abria mão. E o trabalho, que tem a ver com a comunhão. Nós trabalhamos juntos. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. E tudo que você fizer, você vai fazer para alguém, com alguém. Esse é o ritmo da igreja. Então, irmãos, vivemos e morremos para o Senhor. Romanos 14, 7 e 8 diz que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então entendamos que não nos pertencemos a nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos, a vida é minha. Não é. Sua vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Amém? Que nós entendamos que pertencemos somente a Ele. Vamos orar? Deus Santo, eterno e poderoso, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela provisão que o Senhor nos dá, ao nos reconhecermos, ó Pai, funcionais e capazes, sempre para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, porque é-nos um privilégio te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a entender esse chamado e nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor. No nome de Jesus te suplicamos esta graça. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador do Espírito Santo, que nos ensina, nos acompanha e nos consola, seja com todo o povo de Deus, fortalecendo a sua caminhada e serviço por essa terra, até aquele dia em que com Ele reinaremos por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.